Em respeito à justiça e às instituições que compõem o seu sistema, tenho me mantido silente em relação aos fatos que envolvem a Operação Alcatraz. Meu silêncio é como forma de evitar qualquer mal-entendido, até porque o inquérito policial seguiu seu curso em segredo de justiça, a despeito do vazamento de informações aqui e acolá, algumas até desencontradas. Entretanto, com as denúncias que me alcançaram, levantado o sigilo da operação, vejo-me compelido a dar satisfação aos meus eminentes pares por uma questão de transparência e lealdade, que nunca me faltaram ao longo de minha trajetória pessoal, familiar e política. Por falar em operações, julgo pertinente relembrar rapidamente algumas operações feitas por esse mesmo Ministério Público Federal. Recordo-me de uma operação realizada em Florianópolis, onde foram presos grandes empresários, respeitados empresários, que tiveram suas reputações atingidas, inclusive sendo presos, e que posteriormente foram todos absolvidos. Recordo-me também de uma operação singular que investigava fraude por parte de médicos ao sistema SUS. Ao final da operação, depois também de passar por execração pública, depois de terem as suas reputações abaladas, foram todos absolvidos pelo STJ. Recordo-me ainda da operação que envolveu a Universidade Federal de Santa Catarina, que culminou com a morte do reitor, que não resistiu à execração pública a que foi submetido pelo Ministério Público Federal e pela mídia, e ceifou a sua própria vida. E recordo-me mais recentemente de uma operação que levou à prisão do prefeito municipal de uma capital, da nossa capital, e que, dias depois, a operação estava arquivada já numa segunda instância no TRF4. É disso que nós estamos tratando. E digo isso para que haja a compreensão de que a investigação e a operação, ainda que seja realizada pelo respeitoso Ministério Público Federal, ela não pode ser considerada como de todo verdadeira e muito menos uma sentença. É isso que estou a dizer. Das duas denúncias de que sou alvo, elas tiveram início em citação de 3 pessoas, tanto na primeira quanto na segunda. Na primeira, só eu fui investigado. As outras 2 pessoas, não. E na segunda, a mesma coisa. Citadas 3 pessoas e apenas eu fui investigado. No mínimo, sou estranho. Permitam-me, ilustres deputadas e ilustres deputados, tomar o tempo de vossas excelências por alguns poucos minutos para um retrato do procedimento a que estou sendo submetido, com as explicações que se fazem necessárias, forte na compreensão de que, tanto quanto meus pares, sou detentor de uma carreira política reta e ilibada, não havendo qualquer ato ao longo desses 40 anos de vida pública que possa me envergonhar. E não foram poucos os cargos que eu ocupei. Importantes. Fui diretor do Banco do Estado de Santa Catarina, fui presidente da Casan, fui presidente do Badesc, fui presidente da Alesc 3 vezes, estou no 3º mandato como presidente. Nenhuma licitação mereceu qualquer reparo e fizemos tantas agora nesse mandato e reduzimos tantos os custos, sem alardear, isso é obrigação do homem público. E não respondi nenhum processo por esses cargos por onde passei. Pois bem, contextualizando,
tem a dizer que a operação teve seu nascedouro a partir de declarações de um cidadão chamado João Boatim. E é preciso frisar que eu não o conheço. Declarações feitas à Receita Federal em 2017. Portanto, a investigação já vai para o 4º ano consecutivo. E ele dava conta de que negociava notas fiscais frias, beneficiando-se de 12% do seu valor de face, sendo que a diferença, segundo ouvia dizer, João Boatim ouvia dizer, era repassada pelas empresas beneficiárias ao secretário adjunto da Secretaria da Administração, que ato contínuo fazia a distribuição desse dinheiro à minha pessoa e a outras ilustres autoridades, o que não é verdadeiro em absoluto. Por conta dessa declaração, é que se instaurou, a pedido do Ministério Público Federal, o inquérito, passando-se a investigar diretamente o secretário adjunto e as empresas referidas por Boatim em sua declaração à Receita Federal, bem como a seus sócios, aguardando-se, obviamente, que surgissem argumentos que justificassem incluir as autoridades então indicadas, pois legalmente não caberia buscar investigar essas autoridades de forma oblíqua ou reflexa. Esse monitoramento, mediante quebra de sigilo telefônico, telemático e bancário, alcançou outras tantas pessoas, envolvendo um número expressivo de servidores públicos e empresários, e o revolvimento de diversos processos licitatórios. A obstinação dos investigadores, por evidente, era alcançar agentes políticos e públicos, especialmente aqueles inicialmente indicados, não tendo eles obtido êxito, entretanto, ausente fato ou informação que pudesse caracterizar ilícito. Essa frustração probatória e indiciária levou os investigadores e o representante do Ministério Público Federal, tão logo ocorrida a minha aposentadoria do Tribunal de Contas, a buscar autorização judicial para o meu monitoramento, alcançando um período significativo de escutas e interceptações sem resultado produtivo algum. Quero crer que até a minha atividade política eleitoral, em 2018, possa ter sido alvo dessa fiscalização, embora isso não apareça nas escutas tornadas elementos do inquérito. O que posso dizer com absoluta certeza é que nada de concreto que desabone a minha conduta pública, política ou privada foi encontrado ou desvendado, embora, segundo penso, eu estivesse desde o início dessa operação como alvo primário, ao lado de outras figuras proeminentes do Estado, contra as quais também nada de imoral ou ilegal foi revelado. No meu caso particular, a insistência do Ministério Público Federal decorre da circunstância de todos conhecida, porque fato público da minha amizade iniciada na juventude com o então secretário adjunto da administração, da minha relação com um empresário, mas detentor apenas de um contrato com a Secretaria da Administração, a vida em licitação pública, fato de ter também a minha irmã ocupado função de secretária executiva na mesma secretaria, sem qualquer poder de decisão ou influência, e ainda pela minha condição de homem público, segundo eles, influente, com possíveis indicações à nomeação de agentes públicos, como se indicação de agente público fosse um pressuposto de ilicitude. Aliado a isso, para formar a sua convicção, que decorre exclusivamente de ilações e suposições, o Ministério Público Federal se vale de contas, algumas das quais, quando promovia a venda de um apartamento no longínquo 2007, para ajudar o dito empresário, que é meu amigo, com uma relação muito próxima, para ajudá-lo, produto da venda de um apartamento, como disse, no ano de 2007, o que gerou da parte dele uma dívida que foi sendo amortizada muito antes dos achados, entre aspas, da operação, sendo amortizada esta dívida contraída em 2007 por ele ao longo dos anos, como esclareci em depoimento prestado. Portanto, tudo que tenho a adquirir tem a marca do lícito,
do que recebi ao longo da minha vida pública com o meu esforço e o meu trabalho. Nada que demonstre fortuna. A operação citou também, num primeiro momento, um terreno que possuo na cidade de Florianópolis e que, no dizer do Ministério Público à época, era produto da propina do ano de 2018 e 2019, pois os próprios investigadores chegaram à conclusão que o dito terreno foi adquirido no ano de 1994. Depois veio a referência a uma lancha de 30 pés. Como todos sabem, não se trata de uma embarcação muito grande, que tem com 4 outros sócios, ou seja, uma lancha relativamente pequena, dividida em 4 sócios, expressão, segundo eles, de fortuna indevida ou inexplicável. Acho que é conveniente até dizer o preço da embarcação, em torno de R$400 mil, total, dividido por 5 cotas. Isso, segundo penso, já seja o suficiente para uma explicação razoável a vossas excelências, se a minha palavra de política e de homem público não bastar. Para além disso, penso seja adequado referir que me mantenho confiante na justiça. Não bastasse, fui vítima de procedimentos ilegais, o que, para meus advogados, representa violação de direitos constitucionais, cuja discussão se espraia pelos tribunais superiores. Passei a amargar 2 denúncias igualmente abusivas e ineptas, porque despidas de indícios sérios que as justifiquem, apresentadas por assodamento e por interesses subalternos que resvalam para o campo dos interesses ou sentimentos pessoais, já convictos os acusadores da culpabilidade antecipada, sem que a defesa fosse exercida. Prove-se o que se queira provar. Esse sentimento dos membros da Força-Tarefa pode ser revelado por uma série de outras circunstâncias desvendadas a partir do oferecimento destas 2 denúncias que vossas excelências tiveram notícia nos últimos 15 dias, que é o tempo que distancia uma denúncia da outra. Examinada a primeira denúncia, que indica a prática de lavagem de dinheiro, que dependeria de crimes antecedentes a produzir dinheiro sujo ou desonesto, vamos nos deparar com a constatação de que, produzida sob os auspícios da quebra da imparcialidade, porquanto não há no inquérito, a partir de um exame isento e honesto, quaisquer indícios de crime que possa encontrar na minha pessoa a autoria ou participação direta ou indireta. Essa primeira denúncia, aforada de afogadilho, foi oferecida no dia 14 de dezembro de 2020 e ela estava programada para a semana seguinte. Porém, com a marcação da data da votação pelo plenário desta Casa, do recebimento do processo de impeachment, fato ocorrido no dia 17 de setembro e aprovado por larga maioria parlamentar, a Assembleia demonstrou que não se viu vexada ou intimada por essa tentativa de interferência externa. A apresentação dessa peça acusatória, não me falta dúvida, teve o propósito não republicano de me comprometer a honorabilidade, porquanto me encontro, por uma questão legal, na ordem de sucessão. Caso haja, e não depende apenas da Assembleia Legislativa, o afastamento do governador e da vice-governadora, havendo flagrante uso judicial para outros fins, que não os próprios da jurisdição. Aliás, abro um parêntese para enaltecer o trabalho da Assembleia Legislativa, tanto dos servidores quanto dos senhores deputados, das senhoras deputadas, na condução desse processo. Não houve uma falha sequer. O processo foi conduzido politicamente de forma perfeita e juridicamente igualmente. Não houve, nesse período, e eu sou testemunha disso, qualquer conversa que não fosse republicana ou que não fosse publicável. Vocês que convivem comigo no dia a dia são testemunhas disso, e disso eu me orgulho.
Isso pode ser apanhado do fato de que, apresentada a denúncia à distribuição judicial no dia 14 de setembro de 2020, às 23h14, a imprensa dela já tinha conhecimento às 20h32, com manchetes na mídia social do tipo impeachment em linha sucessória comprometida. Ou sobre a agonia de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, numa demonstração cabal de vazamento interno, por ação ou omissão dos integrantes da força-tarefa que deveriam zelar pelo seu sigilo até que o levantamento se procedesse judicialmente. Pergunta-se, qual o objetivo dessa denúncia precipitada ou desse vazamento de informações à imprensa nas vésperas do processo de impeachment? Essa denúncia não fosse marcada por ilações e suposições ausentes, indícios sérios que apontem na direção da minha participação, vem forjada pela tentativa ultrajante de ferir a minha dignidade ao envolver pessoas muito próximas a mim, sem razão de direito, como ainda ao patrocinar a exposição pública de terceiros, estranhos ao processo, com a inclusão de fotos de empresários e homens públicos do mais conceituado padrão moral e ético. Baseada em achismo e sustentada na afirmação da minha liderança política, como se isso fosse uma praga, para fugir ao contexto de uma denúncia caluniosa, que é aquela que se formula uma acusação falsa ou sem elementos suficientes de prova. A solução que encontraram, a partir das elucubrações, foi me acusar de sócio oculto de uma empresa cuja sede não conheço, ou de partícipe indireto em fatos ilícitos, sabido que a população, sem conhecimento na área jurídica, acaba aplaudindo quem acusa e fecha os olhos e ouvidos para quem se defende. Sabe, ademais, que se não provar a culpa de quem acusa, lhe sobrará o consolo da persistência da dúvida sobre a honorabilidade do acusado. Essa denúncia, que é especulativa, vem acompanhada da indicação de uma única testemunha, exatamente uma delatora que, para reduzir a sua pena, negocia com a acusação de terceiros. Entretanto, a despeito de não valer isoladamente, precisando de confirmação às suas alegações por outros meios de prova, essa delação, juntada aos autos da primeira denúncia, inusitadamente não fez uma única referência a quaisquer dos acusados, nem o que vos fala, o que pareceria estranho, não fosse um interesse não revelado que a seguir será melhor esclarecido. Ouvido esses acusadores gratuitos, no entanto, que assim agindo, sujeitam-se ao abuso de poder, porque criminalizada a conduta de, abre aspas, dar início ou proceder à persecução penal contra quem sabe inocente. Quanto à segunda denúncia, que trata de fraudes em licitação, também vamos nos deparar com a ausência de indícios sérios que permitam antever a minha participação direta ou indireta. Aliás, mencionam apenas uma licitação cujo valor total é inferior à propina que eles sugerem, e que não há sequer um telefonema, uma manifestação, uma conversa, uma prova qualquer, nenhum resquício de prova quanto à minha participação. Pura, mera ilação. Quem conhece os meandros do sistema legal sabe que, para fugir de uma denúncia abusiva ou caluniosa, a solução que sobra para oferecer uma acusação com um mínimo de credibilidade, repita-se, será enquadrar o predestinado a ser réu nas figuras do sócio oculto ou de partícipe indireto, o que equivale a insinuar a suspeita que quase sempre sobrevive ao processo judicial, mesmo em caso de absolvição ou não recebimento da denúncia penal. Essa segunda denúncia, mais desqualificada ainda, vem desacompanhada até mesmo de pedido de produção de provas, estando sustentada mais uma vez em ilações e suposições que sequer terão a chance de ser derruídas, porquanto a prova negativa é quase sempre impossível de se produzir e, mesmo que realizada de forma a afastar qualquer hipótese de condenação, sobejarão essas ilações e suposições afirmadas, gerando dúvidas,
tal qual ocorre com as meias-verdades que, diversamente das mentiras, resistem ao tempo da história como penas lançadas ao vento, para usar uma expressão do meu advogado. Tanto quanto a primeira denúncia, esta segunda denúncia contempla igualmente a exposição vexatória e gratuita de terceiros, sem interesse para o processo, ou seja, de homens públicos, de pessoas notórias, além de menores, contrariando totalmente a legislação que os protege. Também, como se deu na primeira denúncia, tornou-se a segunda em seus fundamentos de conhecimento e exposição públicos, com a divulgação precipitada e antecipada da Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público Federal, que em seu site, no dia 1º de outubro de 2020, às 19h30, logo após a distribuição da ação em juízo ocorrida às 18h58 do mesmo dia, quando estava a denúncia guardada ainda pelo segredo de justiça. Estranho. Ausente ainda o pronunciamento judicial retirando o seu sigilo. O objetivo dos membros da Força Tarefa de condenar por antecipação ou buscar a censura pública de minha pessoa mostra-se claro e evidente nesse irresponsável comunicado de imprensa, quando afirma que a Força Tarefa ofereceu denúncia contra o ex-conselheiro do Tribunal de Contas e seus operadores financeiros pelos crimes de corrupção, peculato e fraudes em licitações, e ainda em contratos subsequentes, como se isso fosse fato incontroverso a dispensar qualquer prova judicial por parte da acusação. Ora, basta essa referência ou forma de divulgar a notícia de uma simples denúncia para se ver clara a imputação antecipada de culpa num verdadeiro assinte ao Estado de Direito, para dizer o mínimo. Aliás, acusar e não indicar os meios de prova para confirmar essa acusação é desistir da própria denúncia, sabendo que não cabe condenação por prova indiciária, não reproduzida em juízo e nem em contraditório. Vamos ver ainda, nessa segunda denúncia, uma situação surreal, qual seja a apresentação de um segundo vídeo de áudio confeccionado na mesma data do primeiro e que foi juntado à primeira denúncia, no qual a mesma delatora agora passa a me acusar ao lado de outros dois respeitáveis homens públicos por ouvir dizer. De tão irresponsável e sem credibilidade esse depoimento, os acusadores da Força Tarefa não encontraram motivo para incluí-los na denúncia. Ora, se a delação vale alguma coisa, ou está havendo prevaricação por parte dos acusadores, ou se tem confirmado o verdadeiro propósito de atacar com exclusividade a minha pessoa, levada para o campo pessoal essa acusação, com quebra da isenção e do compromisso com a defesa da ordem pública e com a correta aplicação da lei, que são deveres primários dos membros do Ministério Público em qualquer esfera de poder. O que chama atenção ainda é o fato de ter sido escondido esse segundo áudio e vídeo da minha defesa a se recolher. Disso tratar-se de uma estratégia de acusação, o que agride o senso comum pela falta de lealdade processual e de compromisso com a verdade e a transparência em verdadeira chicana processual. Esse fato por si impõe concluir que o segundo vídeo e áudio estavam guardados para um momento oportuno, certamente para o momento posterior ao depoimento da delatora na primeira denúncia, em que é testemunha. Caso contrário, teria sido lá juntado, demonstrado que essa nova acusação também tinha endereço para fora da jurisdição, numa tentativa infeliz de pretender interferir no processo político que a Assembleia Legislativa conduz, como disse, com dignidade, lealdade e boa-fé. Isso demonstra inequivocamente que a segunda denúncia foi forçada pelas circunstâncias, ou seja, apresentada 15 dias depois da primeira, e não de forma conjunta. Tinha um objetivo político e não processual, de pressão sobre o Parlamento Estadual, dando conotação de que estaria afastando politicamente um governador e uma vice-governadora para pôr em seu lugar alguém que a Força Tarefa antecipadamente já tinha por culpado, pouco se importando com o direito do contraditório, a ampla defesa ou o princípio da presunção da inocência, tanto que,
não arrolaram sequer uma única testemunha na sua infeliz denúncia. Essa denúncia, como se está a ver, foge aos padrões da lealdade na convivência processual. Aliás, a falta de respeito às instituições por parte de membros da Força Tarefa chegou ao ponto de um deles, na audiência de delação premiada, na qual estavam a sós com a delatora e seu advogado, a questionar se havia, pasmem, o envolvimento de algum membro do Poder Judiciário, porquanto passou pela cabeça do arguente que juízes ou tribunais pudessem estar comprometidos com alguma ilegalidade. Uma demonstração inequívoca de devaneio e insensatez, na medida em que não havia e não há no inquérito policial uma única referência que pudesse sugerir tamanho de desrespeito institucional. Creio que nada mais preciso dizer ou esclarecer para se ter a convicção de que nada de concreto ou de verdade há na acusação do Ministério Público Federal, não passando as suas acusações de perseguição indevida e inconsequente dos integrantes dos órgãos de acusação, que deixaram de lado há muito a sua imparcialidade para buscar, a qualquer preço, a condenação pública e antecipada da minha pessoa, antes mesmo de qualquer julgamento, transformando-se em verdadeiros algozes, inimigos capitais, porque assim se comportam. Esse comportamento, para encerrar, dos membros da Força Tarefa do Ministério Público Federal só revela que, não encontradas provas, o assunto passou a ser pessoal, de intolerância pela frustração da operação, que desde seu início me havia elegido como alvo ou bode expiatório daquilo que pensaram ser o grande caso ou espetáculo promovido às custas da reputação alheia. Já falei do comportamento da Assembleia no processo de impeachment, e não posso, antes de encerrar, deixar de citar também o comportamento de um segmento da mídia que edita os fatos de forma a aderir à tese da condenação sumária sem direito à defesa, envolvendo-se parcialmente, ora conclamando a população a reagir contra o processo de impeachment que tramita na Assembleia, ora instigando os parlamentares a pré-julgar o presidente da Casa, como eles mesmos o fazem. Era esse, senhoras deputadas e senhores deputados, o breve relato da situação em que me encontro. E os meus amigos têm me procurado, e eu vejo o ceticismo deles quando se aproximam de mim, e até um certo constrangimento para me perguntar como eu estou. Quero dizer a todos vocês que a minha saúde e a minha vida se prendem exclusivamente à minha consciência. E a minha consciência, tenho certeza, senhoras deputadas e senhores deputados, está muito tranquila. Que Deus nos abençoe a todos e nos livre de todo mal. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos.